Muito bem, estamos de volta com os donos da bola na tela da Band. Olha, uma sequência de muita emoção para a torcida cruzeirense. As próximas 2 semanas são de jogos decisivos para o Cruzeiro, tanto na Libertadores quanto pelas finais do Campeonato Mineiro. Na Toca da Raposa, treinador e jogadores estão conscientes da responsabilidade. Veja aí. Conversa entre Marcelo Oliveira e alguns jogadores. Conversa que pode definir muita coisa para a partida contra o Defensor nesta quinta-feira no Mineirão. Entre eles, Lucas Silva. A única mudança por enquanto no time que perdeu para o mesmo Defensor no Uruguai. Marcelo Oliveira já tinha adiantado a escalação do volante na última sexta-feira. O Lucas Silva, sim. Nós fizemos essa experiência lá, era um campo menor, com um apelo grande de bola aérea. Tanto o Nilton quanto o Rodrigo têm essa característica boa. E agora vamos jogar no Mineirão. A minha preocupação fora é um pouquinho mais de marcação, de pegada no meio. O Lucas deve voltar, a gente vai escolher o companheiro dele. Fico feliz com a volta e espero poder novamente surpreender a todos com uma boa atuação. Se depender do último treino, o escolhido para deixar a equipe é Rodrigo Souza. O Marcelo já ressaltou e ressalta sempre, marcar primeiro e depois sair para jogar. E com a minha volta, espero ter um pouco mais de saída de bola com a equipe, fazer a equipe jogar de um lado e do outro. Lucas Silva volta depois de 5 jogos fora do time titular. Retorno no momento em que só a vitória interessa. Momento de decisão. Concentração, preocupação, motivação. Várias palavras podem definir o momento do Cruzeiro. Não é para menos. A equipe tem pela frente, tanto no Campeonato Mineiro quanto na Libertadores, uma sequência de 7 jogos decisivos. São jogos onde você tem que fazer um bom resultado, tanto fora de casa, na primeira partida, para ter mais tranquilidade em casa. E a Libertadores são decisões aí que a gente tem pela frente, que todo mundo já, desde o começo da competição, já sabia que ia encontrar. Olha a sequência. Quinta é o Defensor no Mineirão. Domingo, o Boa Esporte em Varginha, primeiro jogo da semifinal do Campeonato Mineiro. No domingo do dia 30, o jogo da volta no Mineirão. No dia 3 de abril, a Raposa viaja até o Chile para encarar a Laú. No dia 6, tem a primeira partida da final do Mineiro. Isso, é claro, se a equipe passar pelo Boa. Dia 9 de abril, o duelo é contra o Real Garcilasso em BH. E no dia 13, o jogo de volta da decisão do estadual. Bom, gosto de jogos decisivos e diante de mais um, espero voltar bem e fazer a diferença. Momentos decisivos. E nessas horas, tanto os jogadores experientes quanto os mais jovens têm as suas receitas para vencer. Decisão é sempre doação, né? Em todos os aspectos, tanto doação no seu máximo, em comprometimento, em ajuda ao companheiro e aproveitar a chance. Sem dúvida, personalidade e muita calma. E também uma cabeça muito boa dentro de campo. Ontem eu estava, ontem à noite, escutando a rádio Guerreiros dos Gramados. Eles fazem, é uma rádio web. E eles falando sobre o Cruzeiro, o momento, as mudanças, etc. Aliás, parabéns aí ao Corleone, a rapaziada aí, fazem um trabalho realmente excepcional, muito bem feito. E eles discutindo sobre a sequência, o que o Cruzeiro tem que fazer daqui para frente e tal. Eu disse ao Corleone o seguinte: comer grama, se matar em campo, mexer no time agora, na configuração do time, mudar radicalmente, até não tem nem necessidade. Seria um erro. Então, mexer o mínimo possível e esses caras vão ter que entender esse momento e essa sequência do Cruzeiro. Porque o time embalado, ladeira abaixo, é outra história. Mas precisa embalar. E para embalar, os caras vão ter que realmente jogar mais do que vem jogando. Dilmar Oliveira, eu sei que eu falei o óbvio, mas os jogadores têm que entender que o momento para uma arrancada é agora. Boa tarde, Dilmar. Boa tarde para todo mundo. Mas eu acho que a motivação, ela é natural.
todo jogador trabalha para estar num momento decisivo como esse. Acho que isso é fundamental e essa consciência, qualquer um que está no mundo do futebol, do esporte, que tem isso como decisão, sabe que esse é o momento. E olha que nesse meio dessa história aí ainda tem uma viagem, porque você tem o jogo com a Laú fora. Ou seja, existe um desgaste natural que esse time, esse grupo ainda vai ter nesse sentido. O desgaste do emocional, da pressão que vai sofrer nessas histórias todas. Então, olha, é a hora de se mostrar que é mesmo esse grupo experiente que a gente fala. A gente conversava agora há pouco com o próprio Rodrigo Gente, a gente falava da experiência desses caras que estão no time em termos de Libertadores, sim, de competições decisivas, sim, porque se fala muito, são os meninos, não sei o quê. Você pode contar nos dedos os que não têm essa experiência. Então, já passaram por isso, sabem dessa necessidade, são extremamente conscientes. Mas o bacana mesmo é a consciência do treinador, do Marcelo Oliveira. Quando ele fala dessa volta do Lucas Silva, eu acho fantástico, é a preocupação com a marcação, é a preocupação de voltar a ter um meio-campo pegador, como o Cruzeiro tem, que vai à frente, que marca, mas que principalmente tem qualidade técnica. Brasil, daqui a pouco nós vamos começar a chamar os tweets ali. Você acha que o Marcelo Oliveira voltou com o Lucas Silva porque ele constatou os erros cometidos no jogo passado, ele viu que não funcionou as mudanças, ou foi por pressão? Nem acho que o Marcelo seja leviano a ponto de repente, uma pressão aqui, outra colar, fazer com que ele mude o time. Mas você acha que passou, principalmente pelos erros cometidos, essa pressão da torcida também de volta do Lucas Silva, de certa forma, culminou nessa decisão do treinador do Cruzeiro, Brasil? Boa tarde, Brasil. Aliás, já aproveita para falar da nossa coluna do Jornal Metro, o maior jornal do mundo, Brasil. Beleza, grande abraço a todos. Está aqui o Jornal Metro. Mais uma vez, eu sempre falo com muito orgulho de participar desse jornal e falando aí, emocionante, essa última rodada do Mineiro, a situação de Atlético, a situação de Cruzeiro e alguns outros comentários, a importância desses dois treinadores no trabalho que eles têm realizado, principalmente junto à base. No caso de Marcelo Oliveira, sem essa de pressão. Eu não entendo que um treinador com a bagagem, com a experiência, com a ética que ele tem, ele vai se sujeitar a esse tipo de pressão. É claro que tudo que você ouve te baliza, te serve de instrumento para você avaliar aquilo que deu certo e que deu errado. E ele viu dentro de campo que não deu certo. Quando era Lucas Silva e Nilton, ano passado, brilhou o meio de campo do Cruzeiro. Na hora que foi Nilton e Rodrigo, entendi que ele fez isso acertadamente e não deu certo. E por que ele fez isso? Não só pelo poderio de marcação do Rodrigo Souza, pelas boas partidas que ele fez, e ele entendeu que naquele jogo ele precisava, por ser fora de casa, um jogo mais pegado, de dar mais marcação. Ganhou marcação que não funcionou, a gente tem que destacar isso, e ele perdeu naquela saída de bola, naquele cara do passe, naquele cara da técnica ao meio de campo, fazendo essa ligação que é o Lucas Silva. Ele entendeu isso e voltou e fez a coisa lógica, mostrou que é coerente, que entende, que sabe e enxergou o que não deu certo. Cadu Doné, meu ídolo, Cadu Doné. Eu preciso. Põe um tweet na tela aí, que o Cadu vai comentar, vai falar sobre o que a gente está discutindo, mas eu preciso também da participação do internauta. O Vinícius Rosa está dizendo: não seria uma boa o Samudio começar jogando no lugar do Egídio? E eu pergunto a você, Cadu Doné, além dessa pergunta, já não seria a hora. Foi discutido isso aqui ontem, mas eu vou insistir na pergunta porque eu tenho até já uma opinião formada sobre isso. De começar a treinar exaustivamente o Júlio Batista no comando de ataque desse time. Boa tarde, Cadu Doné. O povo clama e quer ouvi-lo. Boa tarde a todos. Olha, eu sei que muita gente prefere o Samudio no lugar do Egídio e é uma opinião mais do que plausível porque há um equilíbrio entre os dois. Na minha opinião, são dois bons jogadores. Nesse momento, eu não mexeria. Sei até que a maioria da torcida do Cruzeiro vai discordar. O Egídio, de fato, foi mal na última partida da Libertadores, mas, em geral, esse ano, acho que ainda tem um créditozinho, ainda vinha jogando bem antes desse jogo mais recente, então manteria o Egídio até pelo estilo de jogo que o Cruzeiro vai ter que apresentar na quinta-feira. O Cruzeiro vai ter que furar a defesa adversária e o Egídio é bom ali no ataque fazendo uma parceria ou com o Dagoberto ou com o William, seja qual for o jogador que vai estar ali mais pela esquerda. E no segundo caso do Júlio Batista, também não começaria jogando com o Júlio Batista, mas acho que é uma coisa para em médio prazo, talvez no Mineiro ou durante os jogos, para se pensar sim. Acho que se o Júlio Batista for entrar, a principal opção seria no ataque, para continuar com
Ricardo Goulart dando ritmo no meio e o Júlio Batista substituir o centroavante que não emplaca no Cruzeiro, ainda não tem um centroavante que se firma no ataque celeste, aliás, o que é normal em todos os times aí do Brasil, porque nós vivemos, na minha opinião, a maior crise da história do futebol brasileiro em termos de centroavante. Acho que a gente nunca teve uma escassez tão grande nessa posição, que sempre foi uma das mais frutíferas ali no nosso futebol. Eu tenho uma explicação. O quê? Base, brucutu, defender. Ficou uma filosofia de defesa durante muito tempo. É um futebol que genuinamente era ofensivo, e aí nessa de copiar tudo da Europa, né, de pegar isso como referência, né, então nós copiamos até mesmo esse perfil. Eu não sei também, é uma boa explicação. Defensivo, eu não sei também, defender. Aquela era do São Paulo, que ele ganhou tudo, vencendo de 1-0 e tendo a melhor defesa, acabou fazendo um mal muito grande para o futebol brasileiro. Aí ficou aquela mentalidade, nós temos que corrigir, temos que marcar, temos que defender, e isso foi muito priorizado. E hoje a consequência é essa. Eu não sei. Deixa eu colocar a Luaninha na roda aqui. O assunto do momento no Twitter, trending topics no Brasil, é só a barba que você traiu o movimento. Eu que traí o movimento, fiquei um tempão de barba, ninguém deixou. Você vai falar hoje, Luaninha, você prefere o Cadu com ou sem barba? Eu prefiro sem. Tá vendo? Está explicado o motivo de ter tirado a barba. Olha aí, pessoal, agora é aquela dica de campeão. Mas pera aí, eu preciso de música, Ericão. Boa, garoto. Para começar, para falar aqui da Chevrolet Brasil. Você que tem mais de 18 anos pode comprar o seu carro zerinho a partir de R$ 407. E nem precisa fazer promessa de deixar a barba crescer ou de repente de tirar uma barba que está aí há mais tempo. R$ 14 por dia, toda a linha Chevrolet com garantia de fábrica, é só com o Brasil. Você está com alguma dúvida? Você vai pegar seu telefone e vai ligar agora e consultar pelo 3003-4443. Olha só que moleza. Você que vai comprar hoje irá concorrer a prêmios de R$25 mil toda semana até o final do plano. Imagina você de carro novo, gastando menos de R$ 14 por dia. E com R$25 mil nas mãos para gastar como quiser. Você não vai perder, vai? Então você vai ligar nesse minuto para 3003-4443. Seu Chevrolet, por parcelas de R$ 407, é só no Brasil, não adianta procurar em outro lugar. Você depende do carro para trabalhar? A GM tem as melhores opções de carros para você com conforto, economia e baixo custo de manutenção. E se você tem um CNPJ, aí, meu amigo, as condições são ainda melhores. Viu, Wallace da Cofep em Divinópolis? São mais especiais ainda para você. Você já ligou? Tempo é dinheiro, mas tem que pegar o telefone agora, ligar. A Luaninha está lá para te atender. Marquinho também, falar com dona é sempre bom. 3003-4443. Você não vai deixar seu sonho para depois. Você vai começar o ano bem, conquistando o seu carro zero com quem eu compro, eu confio. E eu confio e compro no Consórcio Nacional Chevrolet Brasil. Você vai ligar agora, 3003-4443 e realizar o seu sonho. Luaninha vai, mas ela volta. Vai lá atender, né, Luaninha? Vai lá atender. Então ligue agora. Deus é pai, amigão. 3003-4443. Olha, o presidente Alexandre Calil disse que o Atlético vai pagar um prêmio especial se o time se classificar em primeiro lugar geral na primeira fase. Na Cidade do Galo, o pensamento é só esse. Roda aí. Treinamento só para os titulares. O técnico Paulo Autuori priorizou as jogadas de ataque. Bola de pé em pé, linha de fundo e o cruzamento. São os preparativos para o jogo desta quarta-feira contra o Nacional do Paraguai. Quando você entra já sabendo do resultado dos seus concorrentes, mas eu acho que não importa se nossa equipe fazer o nosso papel, que é buscar a vitória. A gente está com esse intuito aí de estar conseguindo a primeira colocação geral e jogando dentro da nossa casa, diante da nossa torcida. A gente sabe que a gente tem aí mais de 50% de chance de estar conseguindo a vitória e dando um passo importante para a nossa classificação. O Galo está no grupo 4 da Libertadores, é líder com folga. Depois vem o Nacional, Santa Fé e o Zamora. Se o Atlético vencer o Nacional, ficará muito próximo da classificação para a segunda fase da Libertadores. De quebra, seguirá na disputa pela melhor campanha entre os times que disputam a primeira fase da competição. O melhor time terá o direito de decidir em casa até a fase final. E a gente sabe que é um jogo fundamental, você vai carimbar praticamente a classificação aqui com a vitória, que nós queremos primeiro nos classificar e depois pensar em estar melhor em termos de classificação geral, né? Então esse jogo é fundamental para justamente carimbar a
classificação, né? Que é o primeiro, seria e é o primeiro objetivo. Né? O Atlético sabe bem como é bom ser o melhor da primeira fase. Na Libertadores 2013, o time decidiu as oitavas, as quartas, a semifinal e a final em casa. A gente já tinha certeza que quando jogasse dentro do Independência a gente iria ganhar. Então, a gente estava buscando essa primeira colocação geral para também ter esse benefício de estar decidindo todas as partidas dentro de casa. E tenho certeza que, mais uma vez, a torcida pode nos apoiar e isso sempre vai fazer a diferença. É o fator torcida, Horto, parceria que impõe respeito. Sim, a torcida no ano passado acho que fez a diferença. Esse ano também tem total condição de fazer. Acho que as equipes de fora, quando vêm jogar, não sentem a pressão da torcida do Atlético. Quando você passa naquele corredor, perto daquela praça, que a torcida fica com aqueles fogos, cantando, qualquer jogador entra motivado. E eu acho que a equipe adversária sabe que a torcida vai apoiar do começo ao fim e a gente vai dar a resposta para eles. Os jogadores, naturalmente, todo mundo, né? Você receber um prêmio, de repente, por uma conquista, todo mundo gosta, poxa. E acho importante, porque mudou o esquema com relação ao ano passado. Ano passado era o prêmio pela conquista, né? Então agora existe um prêmio por classificar em primeiro e tal. Agora, aprendeu naturalmente, o Calil disse, a importância de se classificar em primeiro lugar, fez o Calil, e conhecendo o que é esse time dentro de casa, fez o Calil apostar numa premiação. Mesmo com o dinheiro do Bernard retido, o Calil fez a promessa. O presidente revelando esse prêmio especial, mas antes eu quero a participação do internauta. Por gentileza, Felipe, põe na tela. André Lima, tem o nome de centroavante. André Lima, o Galo tem futebol para se classificar em primeiro geral? Meu ídolo, Cadu Doné, começa com você. Tem, e acho que está numa briga direta ali com o Santos Laguna. O Grêmio também tem a pontuação. Que não muda nada, né, Cadu? Mas o Grêmio também tem a pontuação, mas sinceramente acho que esses dois times, o Santos Laguna e o Atlético, têm mais condições de fechar com uma pontuação acima do Grêmio, porque o grupo do Grêmio é o mais difícil de todos e nesse segundo turno o Grêmio tem 2 jogos fora de casa e 2 jogos muito complicados. Acho que o Grêmio vai classificar, vai bem e tal, mas vai perder mais pontos do que o Santos e do que o Galo. Você é um especialista em números, Cadu. Mais 2 vitórias o Atlético, na sua opinião, já consegue fechar com o primeiro geral? Você acredita que com 2 vitórias? Olha, ou teria que ter pelo menos um empatezinho contra o Santa Fé? Vai ficar ali na briga pelo primeiro lugar com 2 vitórias, com certeza. Não dá para cravar 100% se vai ser o primeiro, porque o Santos Laguna não tem uma tabela tão complicada assim. Apesar de não ser um time tão espetacular, pode conseguir 2 vitórias e um empate, por exemplo. Acho que com 2 vitórias ou 2 vitórias e um empate, provavelmente fica em primeiro. Provavelmente fica em primeiro. Na pior das hipóteses, fica brigando ali. Até porque, gente, acho até bacana a iniciativa do Calil, é legal ficar no primeiro lugar, agora não pode ser uma obsessão, assim, que, nossa, se não for em primeiro lugar não tá bom, não é bem assim, né, longe disso. Até porque o Calil precisa entender, aliás, todo mundo precisa entender que se ele ficar, por exemplo, digamos que o Grêmio fecha em primeiro, somente num cruzamento com o Grêmio, ele decidiria fora. Então, não deixe de ter vantagens. Mas eu acredito que com 2 vitórias o Atlético fecha em primeiro geral. Você acredita, Brasil, nisso? Não. E a importância dessa vitória, aliás, de fechar a primeira etapa como primeiro geral, premiação. E aí, Brasil? Eu entendo que tem que ter um pouco mais do que as 2 vitórias. E, diferente de vocês, eu entendo que tem que ser uma obsessão, sim, o primeiro lugar. A obsessão da diretoria, a diretoria entendeu a importância disso e o foco é o que vai nortear esses jogadores. Essa busca do primeiro lugar. Primeiro, o time chega com moral, é respeitado demais, põe até medo no adversário dependendo. Ele vai, vou ter que jogar no Independência. O Atlético foi campeão no Independência, depois no Mineirão. Isso intimida sim o adversário, impõe respeito. Então está mais do que certo o presidente Calil de oferecer esse dinheiro, de dar essa motivação. E o foco tem que ser esse, não tem outro caminho agora. Se não conseguir, isso é outra história, não tem problema nenhum. Aí é outra coisa, são outros 500. Você pode ter o Grêmio, que apesar dos confrontos difíceis, talvez aqui, talvez não, o brasileiro na Libertadores que está jogando melhor, está com um jogo mais encaixado, um jogo com muita raça, os caras estão muito comprometidos, é um time que está bem. Santos Laguna, eu não me preocupo com isso não, é o Grêmio, mas se não conseguir, tudo bem. Agora é só fazer um elogio para o Marcos Rocha, porque como esse rapaz entendeu, mudou a forma de jogar, abriu mão de atacar,
até sinto falta, porque era um cara muito importante, às vezes, nas subidas dele, em bons cruzamentos, mas olha, a postura dele, o entendimento naquilo que o Autuori solicitou, parabéns aí ao Marcos Rocha. É aquele detalhe, né, ídolos? Eu sempre defendi que o Marcos Rocha era um baita de um lateral, né? Teve gente que brigou comigo, inclusive fora do ar, mas vamos lá. Ô, Dimara, eu preciso da sua opinião, aliás, da sua resposta em cima desse tweet que vem para a tela aí, por gentileza. É a Bruna Cristina, mulher inteligente, se liga na gente, está dizendo que se o Guilherme entrasse jogando, o RDS teria mais espaço para jogar e mostrar todo o seu talento. Ela pergunta e você responde, de mulher para mulher, Marisa. Olha só, depende muito mais do Ronaldinho, isso, né? O espaço que ele tem que buscar é o Ronaldinho. Talento para isso ele tem, independentemente de quem seja o jogador que estiver do lado dele. Quem vai buscar espaço é ele. A dificuldade do Ronaldinho nessa temporada tem sido exatamente essa busca do espaço, esse voltar a jogar o futebol que tecnicamente a gente sabe que ele tem. Obviamente, quando ele tem alguém para dividir a armação da equipe, é nisso que ela está falando, claro que fica mais leve para ele e ele pode se arriscar um pouco mais à frente, ter um outro tipo de comportamento em campo. Mas é bom dizer o seguinte também, ele foi essencial nos momentos decisivos do Atlético. E os momentos do Atlético agora são decisivos. Né? Ele tem quem? até O Ronaldinho ou o Guilherme? O Ronaldinho. O Guilherme não foi, né? Não, mas é porque estava falando do Guilherme. Mas foi. Na menor proporção, mas foi. Ele veio por causa do gol. O Guilherme se resume aquele gol. Mas não por causa da Ronaldinho proporção. é história, mas tudo. Essa questão dele agora ele não tem a frase famosa? Agora tá valendo? Não é? Tá valendo, agora tá valendo, então agora tá valendo. Então eu tenho que se esperar que neste momento esse Ronaldinho que a gente essa resposta. Claro, porque, Júnior, para quem tem o talento e tem a técnica, a resposta é fácil. Tem que se dar em campo. É isso que está se esperando dele. Acho que é isso que o torcedor espera e é isso que ele mesmo... Porque às vezes a gente acha assim, a gente está cobrando, será que ele não se cobra? Ele se cobra também, ele se cobra numa melhor condição física. O Ronaldo é um cara que ele sabe a existência dessa paixão que se tem por ele, em todos os lugares que ele vai, chama a atenção como ele chama. Gente, a gente pode ressaltar hoje aqui algum outro jogador de um passado recente que tem o histórico que o Ronaldo tem jogando no Brasil? Quem que a gente ressalta? A gente viu aí o Rivaldo anunciando a aposentadoria dele. Vai lá e vê quantos que ainda estão jogando daquele título. Então, ele traz essa marca com ele. Ele traz essa marca. Ele sabe dessa responsabilidade. Eu acho que é esse jogador que todo mundo quer ver em campo. O adversário do Galo Nacional, lá do Paraguai, já está na capital. Desembarcaram na noite de ontem. A nossa equipe esteve lá. Confira aí. A delegação do Nacional do Paraguai chegou ao aeroporto de Confins por volta de 7 horas da noite desta segunda-feira. Na terça-feira, 6 horas da tarde, o time fará um treino de reconhecimento no estádio Independência, local do jogo, de quarta-feira entre Atlético e Nacional. O Galo é líder do grupo 4 da Libertadores com 7 pontos, o Nacional vem na sequência com 4 pontos. Os jogadores Torales e Melgarejo bateram um papo com a imprensa. E penso por los buenos jugadores que tiene Mineiro, ¿verdad? Pero nosotros entraremos a tratar de esperarlo y de contragolpe poder embocar. Mineiro es muy fuerte en su caso. ¿Qué hacer para ganar el partido? Y estar concentrado como en Paraguay, aprovechar que ellos van a salir mucho, van a dejar espacio atrás y aprovecharlo con los jugadores rápidos que tenemos. Pero venimos con mucha fe y mucha humildad para poder ganar el partido. Nada que ele falou, não, mas tudo bem. Coisa assim não, né, cara? Sabe quem é aquele primeiro jogador que apareceu de boné? E sabe quem é ele? Conta. O Garay, poxa. Grande Garay. Aliás, o segundo do sem boné, esse que mascou o chiclete aí no último dente. Um é do boné, o outro é do chiclete. É do chiclete no último dente aí, mascarado pra caramba. Agora, Cadu, a gente falava aqui, enquanto a gente via a chegada do Nacional, da importância de vencer o Nacional. Primeiro lugar, vencer. Segundo lugar, vencer com uma boa diferença de gols. Por quê? Porque isso vai fazer muita diferença também lá na frente. É o critério que pode, inclusive, dar ao Atlético, caso, no mínimo, vença 2 jogos, dar ao Atlético, no mínimo, o saldo de gols, o direito de decidir até a final em casa. A gente projetando ali se pode terminar em primeiro ou não, com 13 pontos, normalmente não seria o suficiente para terminar em primeiro. Seria o suficiente para se classificar bem, lá para 5º lugar, mais ou menos, de campanha geral.
talvez terceiro, mas normalmente não dá o primeiro lugar essa pontuação. Só que esse ano a pontuação está mais baixa, há alguns grupos muito equilibrados, do Botafogo, por exemplo, 3 times com 4 pontos e 1 com 3, então a pontuação está baixando ali, não tem tantos times fazendo muitos pontos. Então a decisão pode ser mais ou menos da linha do que você falou, 13, 14 pontos, 1, 2, no máximo 3 times com essa pontuação e o saldo de gols fazendo a diferença. Tem que ser sim o primeiro lugar. Por quê? Porque não dá para fazer futurologia. Então, neste momento, você não sabe quem vai se classificar, qual é a pontuação de quem vai estar na tua frente. Então, você não sabe nem se você vai ser o segundo geral, terceiro. Com 9 pontos, exatamente. muitos. Por isso que quando o Calil vai e fala, eu vou dar um prêmio se for o primeiro, isso é o nosso foco, é exatamente por isso. Libertadores não pode dar brecha. E é essa brecha que o Calil não quer dar. Ou seja, não é dar espaço, não se pode chegar. Você não pode deixar isso na Libertadores. E acho que o caminho para isso. Agora vieram uns 40 jogadores. O Brasil, que alegria dos caras ali, né? Só de estar no aeroporto ali, eles estão numa alegria. Não, muita gente, imagina na hora que eu rodar Belo Horizonte aí, lá no alto da Afonso Pena, lugar bonito e tal. Vai ser feliz, vai ser feliz. Vai ser uma alegria ali, geral, né? Vai ser feliz lá no alto da Afonso Pena. Ô Brasil, só explica, por gentileza, para o nosso telespectador, como é que funciona essa questão. Muita gente perguntando pelo Twitter. Que nós falamos aqui, se o Santos Laguna fechar em primeiro, para o Atlético não muda nada, então o pessoal está perguntando. Então, por gentileza, Brasil, naquela câmera ali, câmera da verdade, explique para o torcedor, o telespectador, por quê? Porque a questão é o seguinte, que ele é uma equipe convidada da CONCACAF, e aí são os clubes mexicanos, no caso 2. Se ele for campeão, ele não disputa o Mundial. Se ele terminar em primeiro, o jogo não pode ser o jogo da volta em seus domínios, no domínio do Santos, porque ela tem que ser decidida aqui na América, então fica a decisão para a equipe sul-americana. É apenas isso. Agora, só a favor, tudo bem, representa dinheiro, lá no México tem o dinheiro, tem Azteca e tudo mais, mas tinha que fazer sem essa de convidar os caras para ficar nessa charopada, não vai. Eu acho que às vezes pode, porque sabe? Assim, tem dois lados, realmente fica meio estranho, parece que o time é meio carta branca, né? Parece brincadeira de criança, assim, você tá, mas não tá muito. Você ganhou, mas não leva. Aí o outro vai lá, parece que não é legítimo a ida do outro. Você não decide, então tem esse lado que é estranho, mas tem um lado positivo, que não é só do dinheiro, é que os times mexicanos normalmente são bons. Sim. São melhores do que da Venezuela, por exemplo. Então é um ganho técnico na competição. Então eu fico meio dividido. Talvez eles possam participar para valer mesmo. Faça alguma mudança ali com a CONCACAF. Aí se você criar uma modificação, alguma coisa nesse sentido, mas fica chato pelo seguinte, parece que o time que ficou em segundo, ele vai para o Mundial, mas não está legítimo. Tem gente que defende, por exemplo, a entrada até dos times dos Estados Unidos, que não só tem um diferencial faz uma unificação, dos Estados Unidos, no sentido assim, do glamour do país e outras coisas, mas porque tem algumas estrelas lá. E melhorou muito jogando lá, por exemplo. Então, você imagina o New York Red Bulls aqui com o Thierry Henry jogando aqui. Ele tá me lembrando aqui, né? Aí o Júlio César vai à loucura. Do Toronto. Pira, né? Ele não vai precisar mais jogar pelado. Olha o Japão na Copa América. Olha o Japão na Copa América. Olha aí, vamos voltar a falar do Cruzeiro então. O volante Lucas Silva revelou que o camisa 10 do defensor, o jovem Arrascaeta, vai ter uma marcação especial, que aliás faltou no primeiro jogo. Tem uma intenção com todos e especial nele, até porque ele faz o time jogar e é muito perigoso quando tem a bola. Uma preocupação muito grande com ele e que aonde ele cair vai estar muito bem marcado, vai estar muito bem vigiado e que o que é o padrão do Cruzeiro mesmo é pressionar todos os jogadores, fazendo com que eles dão um chutão, que a gente recupera a bola com qualidade para chegar no gol. Olha, o G2 fez os gols, mas o Arrascaeta foi um dos principais jogadores no jogo. O fato de o Cruzeiro não ter escalado o Lucas Silva pode ter sido exatamente o que determinou jogar soltinho o Arrascaeta e movimentar esse time, ou seja, isso não vai acontecer no jogo aqui do Mineirão, Dimara? Lógico que a função foi feita naquele jogo por 2 outros jogadores do Cruzeiro que se alternaram nisso, mas a gente sabe que não conseguiram. E a gente sabe que no esquema do Marcelo, sempre quem marca o jogador de maior movimentação do adversário é o Lucas Silva. Pela característica
dele, porque ele sai pro jogo, pela Mais leve. sobriedade, mais leve, é ele. Então foi isso, quando todo mundo fala assim, esse foi o peso da ausência do Lucas Silva. Se dá certo todas as vezes, já não deu. Uma vez não deu no Independência do Ronaldinho, uma vez não deu. Às vezes não dá. Mas na maioria das vezes é o Lucas Silva quem faz Quanto essa... o Sidorf, por exemplo, deu muito certo. Muito certo. O Sidorf nem pegou na bola. Exatamente. Então o Lucas Silva faz exatamente essa função. E foi isso que faltou. Isso marcou tanto a vida do Sidorf que Ele tá doido pra levar. Não para de perder. Que ele quer o Lucas Silva lá. No final de semana. Não começou bem como treinador, agora que vai querer levar. Mas acho que mesmo Começou com vitória, queria ter uma expectativa de dar certo, depois desandou. Mas a culpa não é dele, não. O time tá... Não, também é claro. Me fala uma coisa, realmente, o time está meio que envelhecido, né? E agora começou uma treta entre o Balotelli e ele lá também, para acabar de arrebentar com o Balotelli não briga com ninguém. Tão tranquilo. Ô, Hidro, você acha que o defensor vem fechadinho, que nem boca de bode? Acho que vem sim, acho que vem, até por isso o Cruzeiro vai ter que ter paciência. Agora tem a qualidade para isso. E até na realidade, acho que depois dessa derrota, o pessoal confunde algumas coisas. De fato, a campanha do Cruzeiro nessa primeira perna da fase de grupos surpreendeu, porque a gente tinha uma expectativa tão grande com relação a esse time que todo mundo imaginava o Cruzeiro fazendo ali 7 pontos, talvez 5 na pior das hipóteses, mas ganhando fora, ganhando dentro e talvez beliscando uma outra vitória fora de casa, porque o time é muito bom, é um dos favoritos ainda, na minha opinião, para ganhar Libertadores. Então, uma coisa é surpreender a campanha não ser o que a gente imaginava. Outra é dizer que tem crise, não é assim. Sabe, acho que o Cruzeiro tem totais condições de passar ainda, não é esse alvoroço todo, joga 2 jogos em casa e por mais que o time seja muito bom, é normal perder um outro jogo porque joga mal ou porque Libertadores tem aquelas coisas esquisitas, o jogo fica meio tinhoso, como você gosta de dizer, e ele leva um gol. Então, eu acho que o momento do Cruzeiro ainda é bom, o time vai vir, o defensor vai vir para jogar na defesa, fazendo jus ao nome, mas o Cruzeiro tem tudo para vencer, não só esse jogo. Acho que agora o momento é aquilo que a gente falou. O importante é vencer, o importante é se classificar. Caros, a próxima fase da Libertadores, é evidentemente que se classificar, ter vantagem de decidir em casa, principalmente onde é fundamental e o time joga muito bem em casa. Vamos falar, o próprio caso do Cruzeiro, né, é muito importante. Mas agora é classificar. A próxima fase da Libertadores é um outro campeonato. E tem um detalhe, é uma outra situação completamente diferente dessa situação de primeira fase. O Cruzeiro foi campeão fazendo uma campanha ainda pior. Na primeira perdeu para Grêmio, depois recuperou. Agora, o torcedor do Cruzeiro já entendeu isso tão claramente que o número de ingressos já vendidos, mais de 30 mil, vai lotar um Mineirão, vai fazer uma festa incrível, incentivar. E, para mim, não é porque o Cruzeiro não conquistou esses bons resultados, daquilo que a gente projetava e imaginava, que eu vou deixar de falar que o Cruzeiro tem o melhor elenco do Brasil. Não tenho a menor dúvida. Para mim, a Libertadores tem tudo para ficar aqui entre o Cruzeiro, o Atlético está na briga, e o Grêmio. Para mim, são os favoritos. O Grêmio, pelo que está apresentando agora, pelo trabalho que obteve um resultado num curto prazo. Mas, sem dúvida alguma, o Cruzeiro vai vencer, com todo respeito ao adversário, e aí, dentro daquilo que a gente falava até do adversário jogar atrás, ele tem um contragolpe rápido. A gente não pode esquecer esses dois jogadores. Com esses dois jogadores, o Arrascaeta, né? Não é que vai Arrascaeta, ele sai rapidinho. É bom ter cuidado porque ele tem essa Arrascaeta. Ele tem uma certa qualidade. Então é bom ter cuidado essa marcação, mas o Cruzeiro para mim é muito favorito. Dimara, deixa eu chamar um tweet ali, porque tá falando sobre o Mike, sobre essa questão da lateral. Põe o tweet do Marcelo Henrique aí. Já está na hora do Mike ser titular? Fala, Dimara. Olha só, eu acho que todas essas histórias, Samúdio, Mike, essas Rodrigo modificações, Rodrigo Souza, Lucas Silva. Essa aí tá resolvida, pelo amor de Deus. Está resolvido, né? Ainda bem, acho que é um acerto. Mas essas outras situações, essas situações de possibilidades, aí não é o momento. Quando a gente está falando que o Cruzeiro tem que estar concentrado nessas 2 semanas decisivas que ele vai ter, nessa história toda, não é o momento. Claro, gente, que se o Marcelo estiver ao longo do jogo, vendo que nada do Egídio melhorar na situação, o Samúdio é uma alternativa. Claro que se ao longo do jogo o Ceará não estiver bem, acontecer alguma coisa, o Mike é uma alternativa, mas não é o momento das grandes modificações, não é o momento de se mexer taticamente na equipe. A gente fala assim, eles vão vir uma retranca, né, uma marcação forte. Eles vêm com uma marcação forte, não significa retranca. Né? Muitas vezes, saída na função rápida do jogo, na saída de bola, ele complica o meio-campo. É por isso a preocupação do Marcelo. O Cruzeiro tem uma peculiaridade muito interessante.
se muda em 4 posições, o time não sente tanto. Se entra o Mike na direita, o Samúdio na esquerda, o William no lugar do Everton Ribeiro, por exemplo, com o William jogando mais aberto e o Dagoberto sendo responsável pela armação. E se você tira o Marcelo Moreno e coloca o Júlio Batista, o time não sente tanto. Até o Ceará, não perde em característica. Se bobear nessas 4 aí, melhora, né? Se bobear nessas 4 opções aí, até isso melhora. aí, de repente, até poderia representar uma mudança positiva. Mas agora, não pelo é curto hora. espaço de tempo, não dá pra mexer, né, Ido? Assim, eu gosto muito do Ceará. Mas nós não vamos explicar. O que é esse negócio de Ido? Melhor não explicar. Mas eu gosto muito do Ceará, é um ótimo jogador, gosto do Mike também. Agora, sinceramente, esse jogo de quinta-feira, eu não começaria com o Mike, mas eu acho que há grande possibilidade de o Mike ser utilizado ao longo do jogo, porque contra um time defensivo, você tem que abrir a defesa adversária, é preciso jogar pelas pontas e ofensivamente o Mike é melhor que o Ceará, tem um vigor diferente. Que é isso então, que o Marcelo vai fazer. Então, eu acho que ele, se terminar 0-0, por exemplo, no primeiro tempo, acho que até o Cruzeiro tem tudo para fazer o gol no primeiro tempo. Não acho que isso vai acontecer, não. Mas se acontecer, pode colocar o Mike no lugar do Ceará ali, seria uma boa opção, porque substituição ofensiva não é só tirar volante pro atacante, não é só isso. Às vezes, mexendo o famoso 6 por meia dúzia, não é exatamente 6 por meia dúzia. O Mike pro Ceará é a mesma posição, mas um é muito mais ofensivo do que o outro. A gente, quando tem um Ceará, que é um cara mais equilibrado em termos de marcação e saída ofensiva, você pode liberar o Egídio desde que haja uma cobertura, porque eles exploraram muito a subida do Egídio. É bom ter esse cuidado, mas ao mesmo tempo, quando o Egídio sobe e ele vai jogando sem aquela firula que a gente já condenou, sem querer pegar, driblar 1, 2, 3... Pô, é um cara de uma qualidade, de um passe, de um cruzamento incrível, um jogador agudo, um jogador importante. Então a gente tem que entender isso. Quando você tem um que fica mais, você está liberando o outro. É uma alternativa. Eu continuo dizendo que qualquer time que vier a Minas Gerais e jogar de peito aberto com o Galo no outro, ou de peito aberto com o Cruzeiro no Mineirão, sem querer fazer aquela comparação que a gente sempre faz, mas já fazendo. E contra o Guarani? O Guarani de Divinópolis é o maior de todos os tempos. E qualquer time que fizer isso é meio que um suicídio para quem fizer. Pela velocidade dos homens de frente, é uma circunstância muito fácil da gente matar. A Universidade do Chile chegou aqui e todos nós imaginávamos que seria o pior ou mais cascudo adversário para o Cruzeiro. O Cruzeiro entrou em campo sem essa conversa de golear, foi lá e goleou. E olha, o torcedor do Cruzeiro está numa disposição para esse jogo, você conversa, vê a mobilização nas redes sociais, isso é incrível, todo mundo, sabe, adotando esse jogo como o jogo da arrancada. Então, isso é muito legal. A gente tem que ter o torcedor focado nisso e nessa sintonia com o time. Se você tem alguma diferença com o Moreno, com o Egídio, esquece, é apoio total ao time. Agora, tem que ter também aquele cuidado que a gente diz da paciência de jogo também. Quando a gente fala assim, olha, nenhum time, o Everton coloca, nenhum time vai provocar essa história vindo aqui e tal, mas a gente já viu algumas equipes chegarem aqui e conseguirem desacelerar o Cruzeiro, desacelerar o Atlético nesse ímpeto que eles têm de ir. Por quê? Porque uma coisinha ou outra já dá um nervosismo, é um jogo decisivo. Então, o que vem de cima, que vem das arquibancadas, também está ali dentro. Né? A vaia ao Egídio, a vaia a quem não está bem. Não. Eu acho que não vai acontecer. Eu também acho que não. E é por isso que a gente está alertando aqui. Né? Cada vez que você fizer isso, é mais complicado ainda. Então, tá bom, vamos o jogo inteiro. Não gostou? No final você resolve o problema. Mas durante o tempo é necessário que o time tenha esse apoio. Qual é a diferença que se faz no Mineirão? A torcida do Cruzeiro. Isso é importante. Você citou o Atlético também na sua frase aí. Deixa eu chamar o Twitter de novo, porque fala também de mudança. Olha aí, ó, o Ricardo Souza está dizendo, acho que o Galo já tem que aproveitar o Marion na Libertadores, principalmente agora, por ser primeira fase. Sim ou não? Começa com você, Dimara. Ontem eu até perguntei ao Léo Gomide. Ele seria a primeira opção para jogar no lugar do Fernandinho? Porque eu vejo que ele tem uma característica muito parecida. Mudaria pouco. Jogador que em todos os jogos em que ele atuou, ele entrou bem. Agora você diz, como o Léo Gomes disse aqui ontem, mas jogar pelo Campeonato Mineiro não serve de parâmetro. Ora, mas é o que temos para o momento. Claro. Não tem como você... mas ele falou, não no sentido de invalidar o jogador, ele falou para não colocar em certo patamar. Mas Brasil. Mas, não, eu estou defendendo o companheiro que não está aqui. Mas vamos analisar uma coisa. Esse negócio de colocar num certo patamar, se o cara estreia e não mostra futebol, a gente fala
contra quem? Não, eu sou fã do Marinho e respondendo a pergunta ali, eu acho que ele tem que ficar no banco sim na Libertadores e ser opção para segundo tempo. Mas se o cara joga bem, porque ele, nos jogos ele entrou e ele foi muito importante em todos os jogos. E outros não fizeram isso que ele fez. Exatamente. Outros que também eu também acho Mineiro. Eu só discordei do que o Gil falou antes da parte do Bernard. O resto não, para mim ele está seguindo os passos do Bernard, tem tudo, tem qualidade, tem talento. Tem uma notícia que é legal do pessoal saber. Quando a gente fala de um jogador aqui, a gente já falou isso do Lucas Silva, já falou do Mike, já falou também do caso específico dele. Ele agora faz parte do cast do mesmo empresário, do Bernard, do Tardelli, ou seja, a visualização de Europa, de histórias lá pra frente é a mesma. E por que você acha que o empresário procurou? Porque ele é bom. É lógico. Tem qualidade. Pelo olho do menino, o seu verbo que ele tem. Quando ele jogou pela primeira vez, eu falei com a Dimara. Da mesma forma que Dimara, esse menino é muito bom jogador. Isso aí vai virar. Mas tem que raspar a cabeça pra ficar com cara de mal. Deixa eu só falar uma coisa até em cima disso, porque ontem até teci muito elogio ao Marion, parece que na hora que você elogia o cara do Atlético, você tá metendo o pau no Cruzeiro ou invalidando aqueles elogios que você fez. Isso é chato. Parece. Aí os caras, não, que absurdo. Então, da mesma forma que você tem o Mike, da mesma forma que você tem o Lucas Silva, que são talentos, da mesma forma que a gente cansou de defender o Fábio como o melhor goleiro do Brasil. Então isso é uma bobagem, isso tá ficando... O futebol, ele tá desmotivando as pessoas a torcerem, a violência que nos reportam, quem tá como torcedor, e a chatura com tudo que você fala. Agora, para mim, segue sim os passos do Bernard, tem qualidade, é um menino de personalidade, tem bola, vai partir para cima, e ainda mais agora com essa estrutura. E o empresário do Bernard também acha. E vou dizer mais, hein? E vou dizer mais. Esse menino Carlos aí, isso tem estrela. Também. Além de ser muito bom jogador, é veloz, dentro da área, muito tranquilo, muito frio, e tem estrela, hein? O Eduardo também. O Eduardo é um volantaço, sem nenhum tipo de exagero. É um volantaço. Ele joga de cabeça erguida, uma elegância para jogar. Característica de jogador do Atlético. Para os homens de frente, já que a gente está falando tanto dessa carência de bons atacantes, você citou de centroavante, mas eu já até dou uma ampliada para a questão dos homens de frente mesmo. O Carlos e o Marion são jogadores muito importantes, podem ser muito importantes daqui para frente. Acredito que pelo crescimento do Marion, porque o Carlos vem aparecendo bem também, o André... Aí, isso tudo ajudou pra gente desconsiderar um pouco o André nesse time. E principalmente o próprio André. Ele também. O André tá tendo a chance no mesmo Campeonato Mineiro, não consegue fazer nada. Mas ele tá lá um jogador com uma bagagem. Não, mas não tá conseguindo fazer nada. Ele não tem determinação dos O Carlos entra, papapá, o Marion entra, o Berola, papapá. Agora, tem cara que tá no mesmo Campeonato Mineiro e não consegue jogar. Então, por isso que eu falo, é o mérito, é a qualidade e é a vontade do cara. Eu tiro o valor pro seu Campeonato Mineiro. Inclusive, eu discordo totalmente desse excesso de zelo que as pessoas às vezes ficam. É muito novo, não dá para colocar na Libertadores ainda. Eu discordo disso frontalmente. Já vem cobrando há muito tempo a posição dele no banco. Tem hora que é muita frescura com isso. Eu acho que com a questão do Bernard, não é que eu estou dizendo que ele não vai chegar lá. Eu acho que simplesmente não é o caso ainda. Só isso. Eu só não acho que é o caso que fica falando, o vai chegar. Eu acho que é o caso que eu estou falando. Eu acho que é o caso. Eu estou falando que eu não acho. Eu discordo dessa parte. O resto que ele tem tudo para seguir a mesma trajetória. Eu ficaria muito triste se vocês continuassem com aquele papinho de que, não, ele tem razão. Eu acho que é uma bobagem, cada um pensa um jeito. Então, pensar de forma diferente é interessante. Eu acho que os dois estão errados. Olha aqui, estou brincando com vocês. Deixa eu dizer uma coisa. Põe na tela aí a arte do Campeonato Mineiro, Felipe. Deixa as semifinais aí, com datas e horários, locais dos jogos. O América Atlético teve data alterada também, horário 23 de março, 4 da tarde no Independência. E também na sequência... O Boa enfrentando o Cruzeiro, 18h30 no mesmo dia, lá no Municipal de Varginha, no Dilson Melo. Então tá aí, os jogos de volta acontecem na semana subsequente, o América desistiu do Mineirão e aí vai. Mas voltando à discussão aqui, obrigado pela arte, voltando à discussão. Ontem eu estava numa padaria aqui no São Bento, aí um cara falou, não estava comendo, eu vou lá fazer uma padaria, você quer que eu faça o quê na padaria? Comprar flor? Claro que eu fui comprar comida, pão, não é? Gordo é uma desgraça, o cara enche o saco de gordo mesmo. Mas então eu estava na padaria ali, comprando pão, naturalmente, não pode ser remédio. Aí o cara, um rapaz que até me fugiu. Pão light, né? Mas tem padaria que vende até remédio também. Comigo assim, Everton, vocês ficam criticando. Vocês ficam criticando. Eu posso falar aqui? Posso falar? Agora não, vocês ficam criticando o André, mas vocês elogiam jogadores de características diferentes.
e criticam muito o André. Você não acha que ele está precisando de apoio? Mais apoio. Se a característica dele é parecida com a de qual jogador? Do Jô. Ele faz o que o Jô faz? Não. Ele tem característica de velocidade? Não. Ele busca o jogo? Ele corre, se mata, encama. Bom, não está funcionando aqui. Deixa eu dar carrinho, sujar o uniforme. Não, ele não faz. Os outros fazem? Sim, fazem. O Berola está caindo bem menos. O Leandro Donizete, mas eu estou falando assim, de jogadores de frente. O Marion entra e resolve, o Carlos entra e resolve. No mínimo, os caras dão movimentação, correm, se desmarcam, puxam a marcação de zagueiro e tal. Ele não faz. A questão é essa, não tem ninguém pegando no pé do André. Ele é que não está mostrando futebol. Isso aí, pelo menos na minha opinião sobre o André, que, assim, a gente observa o cara não só a partir de agora que ele chegou no Atlético. A segunda passagem dele pelo Santos foi trágica. Foi terrível. A torcida do Santos, que gostava dele pela primeira passagem, tá com ódio do André. No Vasco, ele ameaçou jogar bem em alguns jogos, depois foi muito mal. Então, pelo menos para minha opinião pessoal, conta muito mais a trajetória dele nos últimos tempos. Essa questão da paciência vai como um todo. Claro. Porque se ele tivesse muito bem antes e tivesse no Atlético do jeito que ele está agora, eu acho que deveria ter paciência mesmo. E é um jogador, mas não é o caso, ele já veio aqui mal. Para a seleção olímpica, então já foi badalado, é um jogador que tem a qualidade. Ele não jogou bem só porque estava do lado do Neymar, não, ele tem as virtudes dele. Mas se ele não tiver interesse, não se envolver no jogo, aquilo que você falou, se o João falou, a bola não veio, então vou procurar estar mais próximo, aquilo que a Edmara fala muito, e isso é uma verdade, é uma realidade. E os meninos da base, eles entendem muito. O Marion tem essa percepção. Deixa eu ver, tem uma leitura do jogo. Aonde que a bola tá rolando mais? Deixa eu encostar um pouquinho mais pra cá, porque o jogo tá sendo aqui, não tá aqui. Deixa eu virar ali, chegar um pouquinho pra lá. André, onde que o jogo não tá? Do Ronaldinho. A sensação é essa. O jogo tá lá. Eu vou ficar por aqui. Quem sabe o jogo Agora tem um detalhe. É importante o André, de repente, mostrar que nós estamos errados. Claro. Entra no campo, se mata, joga, se valoriza para ficar ou se valoriza para ser negociado. Mas é importante que isso aconteça. Pô, me mostra aqui que eu fiquei falando e não apareci. Chega pra cá, Luaninha, vem mais perto de mim aqui. Que beleza, olha aqui o chequinho, tá vendo só? 25 mil reais eles podem ser seus. Preste atenção, eu só compro e confio meu carro zero com o Consórcio Nacional Chevrolet Brasil. Manda lá um pro André lá pra nós, viu, Marquinho? Seu carro zerinho sai por menos de 14 reais por dia, é isso mesmo. Você pode começar o ano com o pé direito, adquirindo o seu carro zero agora e toda a linha Chevrolet com garantia de fábrica é só com a Brasil. Não adianta procurar em outro lugar. Você tem que pegar seu telefone e ligar o 3003-4443. Luaninha estava ali agora, disse que atendeu 114 telefonemas. Que beleza. Ligue agora, compre o seu consórcio. Você concorre a 25 mil reais toda semana até o final do seu plano. É a melhor forma de realizar o seu sonho. E 25 dá para resolver parte dos problemas aí, não é? Então você vai ligar agora, vai pegar seu telefone 3003-4443. Seu Chevrolet, por parcelas de R$ 407 reais, é só aqui. Você vai ligar agora, vai ver como realizar o sonho de comprar um Chevrolet 0 km. É a oportunidade de conquistar a sua tranquilidade, claro, com a Chevrolet Brasil, que é com quem eu compro e eu confio a partir de R$ 407 reais mensais. Às vezes vem aquela pergunta, aquela dúvida, eu tenho um carro usado, vou entrar como lance, já saio com zero na hora? Sim, dependendo do valor do seu carro, você sai com zero na hora, é mole ou não é? Não espere mais um ano para realizar o seu sonho, amigo. Seu Chevrolet de fábrica por R$ 14 reais ao dia, só na Brasil. Só que você tem que ligar, Luaninha vai para lá, vai te atender. Voz linda ela tem. 3003-4443. Faça um bom negócio. Fale com a Luaninha. Vai lá, Luaninha, atender. Essa olhadinha da Luaninha é sensacional. Vamos para um break rapidinho. A minha esposa está vendo em casa, pode dar problema. Eu volto em 2 minutos. Não saia daí. Preste atenção no break aí que tem uma surpresa para você.